Solicita o vereador Moisés a leitura do texto bíblico. Lucas 17, 18. Os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está no meio de vocês. É isso, presidente. Com a proteção de Deus, em nome do povo de Santa Rosa do Sul, e havendo quórum suficientes, declaro aberto os trabalhos desta 24ª sessão ordinária referente à segunda sessão legislativa da 8ª legislatura. Submeto a deliberação do plenário teor da ata da sessão anterior. Não havendo manifestação contrária, submeto a votação pelo plenário teor da ata da sessão anterior. Está liberado para votação. Está aprovado por todos. Continuando os trabalhos desta sessão, solicito a leitura da matéria constante do expediente de hoje. Requerimento PL número 0012/2018. Excelentíssimo senhor Matias Naor da Cunha Cardoso, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, nesta. O signatário, com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, depois de ouvido o douto plenário, na forma regimental, pedido de vista ao projeto de lei PL número 1125/2018, que obriga o município de Santa Rosa do Sul a publicar sobre as paralisações de obras públicas. Considerando a ausência do autor do projeto, membro da Comissão de Finanças e Orçamentos, na reunião do último dia 8 de agosto, para que possamos nos reunir novamente e discutir sobre a matéria. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 9 de agosto de 2018. Nestes termos, pede deferimento o vereador Joelson Farias Pereira. Moção de repúdio PL número 0001/2018. Apresento à mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, moção de repúdio nos seguintes termos. Senhor presidente, vou voltar ali, ficou para trás. Requerimento PL 0013/2018. Excelentíssimo senhor Matias Naor da Cunha Cardoso, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, nesta. O signatário, com assento nesta Casa Legislativa, requer à mesa diretora, depois de ouvido o douto plenário, na forma regimental, que seja estendido o convite ao senhor Leonardo Rodrigues da Silva para participar da 24ª sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2018, para explanar sobre a tramitação da ADPF número 442, no Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a legalização do aborto. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 9 de agosto de 2018. Nestes termos, pede deferimento. Vereador Matias Naor da Cunha Cardoso. Moção de repúdio PL número 0001/2018. Apresento à mesa diretora, cumprida as formalidades regimentais e ouvido o colendo plenário, moção de repúdio nos seguintes termos. Considerando que é do Congresso Nacional as funções precípuas de legislar em âmbito nacional, considerando que pelo princípio constitucional da separação de poderes
do sistema de freios e contrapesos, encaminhamos esta moção motivada pela usurpação de competência de legislar por parte do sistema judiciário, onde o tema extremamente delicado, qual seja a interrupção voluntária da gravidez por parte da mãe, conforme implica a ADPF 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar se há recepcionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, dispõe sobre o aborto no país, diante da Constituição Federal. Considerando que o Congresso Nacional é quem comporta, assim como esta Casa Legislativa, os representantes do povo, sendo eleitos por ele e constitucionalmente legitimados a procederem com suas funções preceituadas em lei de legislar em âmbito nacional. Ainda pode-se dizer que os parlamentares possuem as prerrogativas de elaborarem, modificarem ou revogarem as legislações pertinentes do país. Desta forma, sendo o Congresso Nacional revestido de constitucionalidade acerca de seus atos, bem como da validade dos efeitos destes atos, deve-se salvaguardar suas competências quando se discute acerca da defesa dos interesses da soberania popular. Considerando o que for exposto, entendemos que essa discussão jamais poderia estar sendo promovida, primeiramente, no âmbito judicial, uma vez que os parlamentares é que devem fomentar, dentro de suas casas legislativas, tais discussões e possuem meios e condições para tal ato, inclusive conclamando a sociedade a participarem dessas discussões, onde aí sim poderia culminar como uma norma jurídica a respeito do assunto. Entendemos que não cabe ao STF exercer, pela via indireta, uma norma positiva onde seja usurpada a competência originária para tal, impondo uma conduta que segue contra a ideia da população brasileira, que é o poder soberano, responsável pela eleição de seus representantes, que possuem legalmente a permissão para essa representação. Sendo assim, entendemos que é no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas o fórum competente para que se inicie uma discussão com tal nível de detalhes e situações delicadas, considerando a relevância social dessa questão, bem como o suntuoso impacto na sociedade com tal mudança nos preceitos legais existentes, que são contra, inclusive, que vigem até os dias atuais desde a década de 40. Por fim, essa Casa Legislativa considera que o direito à vida é inviolável, não podendo nem mesmo a STF impor o contrário. Não há razões jurídicas, políticas ou vontade popular para se legalizar o aborto no Brasil, mudando a legislação vigente e declarando norma penal inconstitucional neste momento. O aborto não se trata apenas de uma questão jurídica, mas sim social, e que a classe política deve discutir exclusivamente no campo do parlamento brasileiro, considerando que estes são os legítimos representantes do povo e da vontade soberana do Brasil. A Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, atendendo à preposição dos vereadores que abaixo subscrevem, repudia o julgamento da ADPF 442, tendo em vista a usurpação das competências do Congresso Nacional para tratar dos assuntos relacionados ao aborto. Assim, requer-se que, após cumpridas as formalidades legais, seja votada a presente moção de repúdio e que seja oficiada a presente do Supremo Tribunal Federal. Ministra Carmen Lúcia. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 9 de agosto de 2018. Assinado, vereador Matias Namor da Cunha Cardoso, vereador Joelson Farias Pereira, vereador Adílio Pereira da Silva,
vereador Jomentino Garcia de Souza, vereador Igor de Souza Teixeira, vereador Moisés de Melo Reus, vereador Anselmo de Souza Bittencourt, vereador Lenoir de Oliveira Martins e vereador Tiago da Rosa Bittencourt. Moção de apelo PL número 0002/2018. Apresento à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais e depois de ouvido do outro plenário, moção de apelo nos seguintes termos. Considerando os termos da emenda constitucional número 74/2017, que modifica o inciso 1 do artigo 52 da Constituição do Estado de Santa Catarina, acrescenta os parágrafos 9º, 10º, 11º, 12º e 13º no artigo 120 da mesma, tornando obrigatório a execução da programação orçamentária específica. Considerando-se que, com a moção de apelo, esta Casa Legislativa estará colaborando para o fiel cumprimento da Lei Estadual nº 17.447, de 28 de dezembro de 2017, que trata o orçamento estadual para o ano de 2018, onde se localiza a legalidade das emendas impositivas. A Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, atendendo preposição dos vereadores que abaixo subscrevem, aprovam esta moção de apelo ao excelentíssimo senhor Eduardo Pinho Moreira, governador do Estado de Santa Catarina, para que sejam liberadas as emendas parlamentares e impositivas da Lei Orçamentária Anual de 2018 e que sejam cumpridas integralmente a execução orçamentária e financeira das mesmas. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, 9 de agosto de 2018. Assinado o vereador Matias Naur da Cunha Cardoso, vereador Joelson Farias Pereira, vereador Adílio Pereira da Silva, vereador Juventino Garcia de Souza, vereador Igor de Souza Teixeira, vereador Moisés de Melo Reus, vereador Anselmo de Souza Bittencourt, vereador Lenoir de Oliveira Martins e vereador Tiago da Rosa Bittencourt. É isso mesmo, presidente. Submeto à votação pelo plenário o requerimento PL número 0012/2018, de autoria do vereador Joelson, referente ao pedido de vista ao projeto de lei PL número 1125/2018. Está liberado para a votação. Está aprovado por todos. Senhor. Está aprovado por 5-4. Submeto à votação pelo plenário o requerimento PL número 003/2018, de autoria do vereador Matias, que convida a fazer parte desta sessão o senhor advogado Leonardo Rodrigues da Silva. Está liberado para a votação.
aprovado por todos. Informo a todos que, diante da aprovação do requerimento PL número 0012/2018, de pedido de vista do projeto PL número 1125/2018, não fará parte da ordem do dia de hoje. Diante da aprovação do requerimento PL número 0013/2018, convido a fazer parte dessa mesa diretora durante os trabalhos dessa sessão o senhor advogado Leonardo Rodrigues da Silva, que posteriormente falará sobre as questões que envolvem a ADPF número 442, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Seja bem-vindo a esta casa. Solicito a leitura dos relatórios das comissões permanentes referente ao projeto de lei PE número 1127/2018. Parecer. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu, Anselmo de Souza Bittencourt, vereador com assento da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, analisando os termos do projeto de lei PE número 1127/2018, que altera a lei número 44 de 15 de agosto de 1990, que dispõe sobre reorganização administrativa da Prefeitura Municipal e das outras providências, passo a relatar. Da análise. O projeto de lei em referência está dentro da legalidade, da justiça e não contém erros de redação. Do parecer, diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário a sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, sala da comissão, em 8 de agosto de 2018. Assinado, vereador Anselmo de Souza Bittencourt, relator, vereador Ardílio Pereira da Silva, presidente, e vereador Lenoir de Oliveira Martins, membro. Parecer, Comissão de Finanças e Orçamentos. Eu, Joelson Farias Pereira, vereador com assento da Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, relator da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, analisando os termos do projeto de lei PE número 1127/2018, que altera a lei número 44 de 15 de agosto de 1990, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal e das outras providências, passo a relatar. Da análise, nada encontrei no referido projeto que vem de acordo com os interesses do município e com o próprio orçamento. Do parecer, diante do exposto, sou favorável à matéria em destaque e recomendo ao plenário a sua aprovação. Câmara Municipal de Santa Rosa do Sul, sala da comissão, em 8 de agosto de 2018. Assinado, vereador Joelson Farias Pereira, relator, vereador Igor de Souza Teixeira, presidente, e vereador Tiago da Rosa Bittencourt, membro. Era isso, presidente. Coloco em discussão em primeiro turno o projeto de lei PE número 1127/2018, que altera a lei número 44 de 15 de agosto de 1990, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal e das outras providências. Está em discussão, senhores vereadores. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, o senhor Matias, demais colegas vereadores, doutor Leonardo,
demais pessoas que nos fazem presente hoje aqui, os internautas das suas casas. Queria mais a título de informação. Essa reorganização é uma exigência do SUAS para que desmembre as secretarias, para que o recurso continue vindo da manutenção do SUAS. Então, é uma exigência, é uma condição. Esse desmembramento é necessário para isso. Muitos podem questionar a questão de estar abrindo mais uma secretaria, mas é uma questão quase que obrigatória. Se não abre, não vem financiamento. Então, eu entendo que ele praticamente se pagará esse salário de próximo secretário que vem. É isso que eu desejo. Continue a discussão. Quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Matias, colegas vereadores, o doutor Leonardo, que nos honram com sua presença na noite de hoje. Quero aqui registrar a presença da minha esposa, que se faz presente, membros do diretório do nosso partido, funcionários da casa e os internautas que nos fazem presente. Bom, senhor presidente, colegas vereadores, eu justifiquei minha ausência na reunião das comissões semana passada, mas estive aqui durante a tarde, analisando o projeto juntamente com a equipe legislativa dessa casa, e a nossa bancada se posicionou favorável, estudando, vendo, vários municípios já aderiram a esse projeto, porque é uma determinação que vem de cima, então precisa desmembrar essa secretaria para que os recursos possam vir de maneira mais correta e transparente. Então era isso, votaremos a favor. A minha ausência justificada, eu acho engraçado que para um projeto vale, para outros não vale. Só essa pergunta que eu deixo no ar. Boa noite a todos. Continue a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, submeta a votação em primeiro turno do projeto de lei B número 1127/2018, que altera a lei número 44 de 15 de agosto de 1990, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal e da outras providências. Está liberado para a votação. Está aprovado por todos. Submeto a votação pelo plenário a moção de repúdio PL número 0001 de 2018, que repudia a tramitação da ADPF número 442 no Supremo Tribunal Federal. Está liberado para a votação. Está aprovado por todos. Submeto à votação pelo plenário a moção de apelo PL número 002/2018, que apela ao governador do estado de Santa Catarina pela liberação das emendas parlamentares impositivas para 2018. Está liberado para a votação.
Está aprovado por todos. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia de hoje, anunciamos para a próxima sessão a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei PL número 1125/2018, que obriga o município de Santa Rosa do Sul a publicar sobre a paralisação das obras públicas e a discussão e votação em segundo turno do projeto de lei PL número 1127/2018, que altera a lei número 44 de 15 de agosto de 1990, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal e da outra providência. Fica encerrada a ordem do dia de hoje. Nesse momento, passamos a palavra ao senhor advogado Leonardo Rodrigues da Silva para as suas explanações. Excelentíssimo senhor presidente Matias Naor da Cunha Cardoso, que preside essa casa, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os demais vereadores aqui presentes, excelentíssima senhora doutora Andréa Colo Lopes, que também pertence à União dos Juristas Católicos, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar todas as mulheres, senhores e senhoras que estão presentes nessa sessão, prezados internautas. O que me traz aqui a essa casa, senhor presidente, senhores vereadores, é um requerimento feito pela União dos Juristas Católicos de Santa Catarina, no sentido de que essa casa legislativa, a exemplo do que aconteceu em Itajaí, o que aconteceu em Criciúma, o que aconteceu no nosso município vizinho de Sombrio, e em diversos outros municípios do nosso estado, aprovasse, como de fato fez nessa noite, uma moção de repúdio a ser enviada à ministra do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, no sentido de colocar ordem na casa, digamos assim. A União dos Juristas Católicos, antes de iniciar o tema especificamente, ela teve início seus trabalhos em 7 de setembro do ano passado, quando alguns juristas da região, pessoas formadas em direito, que também professam a fé católica, quiseram formar uma associação que tem por base discutir junto à sociedade, de uma maneira geral, alguns temas e questões que nós reputamos de extrema relevância. Algumas situações que nós percebemos que o mundo atual andou deixando de lado, como os valores da ética, da moral, e principalmente quando se trata do direito à vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. Então faz parte dos estatutos dessa associação zelar pela vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. E também zelar para que os princípios de moral, de ética, de civilidade sejam disseminados na sociedade de uma forma geral. Com base nessa função estatutária, nós submetemos ao bispo diocesano, Dom Jacinto Inácio Flávio, o nosso pleito de criar uma associação mista de juristas, pessoas formadas em direitos, acadêmicos de direito, bacharéis em direito e profissionais das mais diversas áreas do saber jurídico, delegados de polícia, promotores, juízes, advogados e tantas outras pessoas, servidores da justiça e tantas outras pessoas que também comungam da mesma fé e exercem profissões similares. Então, foi instituída esse ano a União dos Juristas Católicos por aprovação do bispo diocesano e está em fase de implantação a sua primeira diretoria. Então, nesse meio tempo, muitas questões e muitos debates surgiram na nossa sociedade,
que ferem a fé, a moral, que de uma certa forma agridem as nossas famílias, agridem aqueles valores que nós recebemos dos nossos pais, os valores que nós recebemos por tradição, porque nós somos um país que, embora na sua legislação não tenhamos uma religião oficial, por isso nós somos chamados de um Estado laico, nós temos um país em que 90% da sua população comunga da fé cristã, seja ela através da Igreja Católica, da Igreja Protestante, das demais denominações cristãs, mas nós somos um país majoritariamente cristão. E um país majoritariamente cristão, ele traz consigo também valores e princípios que, de uma certa forma, eles vêm a nos caracterizar. Então, a nossa sociedade ela é uma sociedade que ela prima pelos valores cristãos. E a União dos Juristas Católicos, então, ela tem essa preocupação. Zelar para que esses valores não sejam esquecidos, para que esses valores não sejam perdidos e para que a nossa sociedade consiga preservar, em primeiro lugar, a família, que nós entendemos que é o lugar de onde todos nós saímos e é o primeiro lugar de ensinamento, onde a gente transmite os nossos valores, onde a gente forma novos cidadãos. A partir da família, então, é uma preocupação da União dos Juristas Católicos, preservar a vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. E o que me traz nessa casa hoje é justamente a discussão sobre a ação de descumprimento de preceito fundamental que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. E, através dos estudos dentro da União dos Juristas Católicos, chegou-se à conclusão de que essa discussão ela está sendo travada no local impróprio. Não é o Supremo Tribunal Federal o foro ideal para que esse assunto seja tratado. Primeiro porque a Constituição, no seu artigo 5º, vai garantir a vida como um princípio fundamental. E nós, como juristas, sabemos que o primeiro direito de todo cidadão é o de viver. A partir do direito de viver, nascem todos os demais direitos. Não se fala em direito de propriedade para aquele que não tem vida. Não se fala em direito à saúde para aquele que não tem vida. Não se fala em direito à educação para aquele que não tem vida. Então a vida ele é o primeiro princípio, sem o qual nenhum outro direito existe. E essa realidade ela vem sendo confrontada todos os dias. Todos os dias a vida tem sido colocada à margem. E a discussão da PL 442 pelo Supremo Tribunal Federal, ela vem, de uma certa forma, retirar do local apropriado a discussão, que seria o Congresso Nacional através das suas duas casas legislativas, Senado e Câmara dos Deputados. Porque hoje a legislação brasileira, sobretudo a legislação penal, ela já disciplina a matéria. E ela considera o aborto crime. E ela só abre duas exceções para essa regra, que é, no caso em que a gravidez traz risco de vida para a mãe, e então a mãe poderia deliberar e por sua espontânea vontade decidir se ela interrompe ou não essa gravidez para preservar a sua própria vida, e em caso de estupro e de violência sexual. São as duas únicas possibilidades em que a legislação brasileira permite que uma criança seja abortada. O que se pretende com a PL 442 é descriminalizar todo e qualquer tipo de aborto até a 12ª semana de gestação, independentemente das suas razões. Ou seja, ao ser julgado favorável a essa ação de descumprimento de preceito fundamental, estaria permitido a toda e qualquer mulher promover a interrupção da gravidez até a 12ª semana. O que na concepção, não só de nós, juristas católicos, não só dos cristãos, e não é uma questão de pura e simplesmente de ética religiosa aqui, mas é uma questão de ciência, a ciência biológica vai dizer que uma criança na 12ª semana ela já tem todo o potencial de um ser humano. Ele já está completamente formado com cérebro, pulmão, coração, pés, mãos. Já é um ser humano em desenvolvimento. E a única coisa que difere um feto até a 12ª semana de nós é o fato dele sobreviver no útero da mãe, enquanto nós estamos já fora do útero da mãe. Então, é uma questão extremamente relevante levar essa discussão até onde necessariamente ela deve ser travada.
E por que não o Supremo Tribunal Federal não é a casa ideal para que seja travada essa discussão? Porque o Supremo Tribunal Federal é uma casa restrita, ela lida com um processo, ela não traz a verdade real à tona, ela traz a verdade processual, e isso é um jargão que todas as pessoas que já tiveram contato com a ciência jurídica já tiveram. O velho ditado: o juiz vai julgar o processo com o que está dentro dos autos, e não pelo que ele é de fato. Então vai ser, a discussão do Supremo Tribunal Federal é uma discussão extremamente limitada. Ao passo que nas casas legislativas nós teríamos oportunidade de confrontar essas realidades com diversos saberes, com diversas áreas dos saberes, não só no direito, mas também com psicólogos, com médicos, com instituições que são favoráveis à vida, com instituições que são favoráveis à interrupção da gravidez, trazer todas esse estudo mais aprofundado, e só então, com aqueles que realmente estão legitimados pela população, proferirem a sua decisão final. Porque o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, ele é uma casa política, em que seus membros foram indicados por outros entes políticos. Diferentemente das casas legislativas, em que as pessoas ali ascenderam pelo voto da população. Então, quem de fato é garantida, quem garante o que a Constituição Federal garante de fato, que tem o condão de trazer a vontade do povo, são as casas legislativas. O Supremo Tribunal Federal cabe julgar as leis que estão em vigor e dar a sua interpretação à Constituição Federal. Cabe aos poderes legislativos, então, discutir essas demandas que são realmente relevantes para a sociedade brasileira. E nós acreditamos, como uma nação majoritariamente cristã, que o local apropriado para essa discussão não é o Supremo Tribunal Federal. Com todo respeito aos ministros que ali compõem aquela casa. Ali é uma casa de saber jurídico. E há uma necessidade de se alargar a discussão para outros saberes e também para que o povo tenha condição de expressar a sua vontade. E infelizmente, senhores vereadores, o nosso povo, felizmente ele é majoritariamente contra essa matéria, contra a legalização do aborto. E infelizmente essa discussão está sendo travada para que 11 cidadãos definam a vida de todos os demais, tirando das casas legislativas a possibilidade de uma discussão mais ampla, e assim por representatividade. São mais de 500 deputados federais, 70 e poucos senadores. Então, traria muito mais pluralidade à discussão, ao invés de 11 pessoas definirem uma matéria de extrema relevância. Saiu recentemente, eu gostaria de trazer para título de ilustração disso que eu estou dizendo, uma pesquisa Ibope realizada em fevereiro desse ano sobre o tema. E qual foi o resultado dessa pesquisa? Quando questionados as pessoas consultadas sobre se é ou não a favor do aborto, 79% dos homens e 81% das mulheres foram contra. 72% das pessoas que recebem mais de 5 salários mínimos são contra. 77% das que recebem entre 2 e 5 salários mínimos são contra. Entre 1 e 2 salários mínimos, 79% da população é contra. 86% da população que recebe 1 ou menos salário mínimo é contra. 78% das pessoas da raça branca são contra o aborto. 81% das pessoas da raça negra ou parda são contra o aborto. 76% das outras etnias são contra. 74% das pessoas que moram em capitais da nossa nação são contra o aborto. 82% das pessoas que moram no interior são contra o aborto. E 81% das pessoas que moram nas periferias são contra. Então vejam, senhores, que o número mais generoso, 74% da nossa população, é terminantemente contra a legalização do aborto, da interrupção da vida até a sua 12ª semana. Então, senhores vereadores, senhor presidente, senhores que nos acompanham nessa sessão, não é uma questão meramente religiosa e de princípios religiosos. É também uma questão de princípios religiosos, sim. Eu hoje estou nessa tribuna representando uma instituição religiosa que defende a vida e vai defender sempre. Porque a gente entende que a vida é um dom de Deus. E somente Deus pode deliberar sobre dar ou não a vida.
ou retirar a vida. Não cabe ao ser humano dizer se ele deixa ou não um outro ser humano nascer, priva ou não um outro ser humano da vida. Na concepção cristã, e aqui eu falo em nome de evangélicos, falo em nome de católicos, falo em nome de todas aquelas religiões que são evidentemente cristãs, nós entendemos que a vida é dom de Deus, e só quem pode deliberar sobre ela é o Criador. Quero terminar, senhores vereadores, senhor presidente, com uma mensagem extraída do livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, que diz assim: põe diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com tua posteridade. Eu garanto aos senhores que, no que depender da União dos Juristas Católicos, nós sempre estaremos a favor da vida, desde a sua concepção até a sua morte natural. E muito me alegra saber que essa casa aprovou nessa noite, assim como a Casa Legislativa de Sombrio, de Criciúma, de Itajaí, de várias outras cidades do estado de Santa Catarina, moções de repúdio, censurando o Supremo Tribunal Federal sobre a votação dessa matéria no seu âmbito, reconhecendo que pertence às casas legislativas a discussão de um tema de tamanha relevância. Eu, de fato, sou grato a essa casa que hoje, nessa noite, pôde dizer à população de Sul Santa Rosense que escolheu a vida. De fato, é um dia para se resguardar na memória da população de Santa Rosa do Sul, pois os nossos representantes, através dos senhores e senhoras vereadores, disseram que são a favor da vida. E eu gostaria de terminar agradecendo imensamente a oportunidade me dada pelo presidente Matias. Quando eu coloquei a situação para ele, ele de pronto não só aceitou levar adiante essa moção de repúdio, como fez esse convite para estar presente aqui falando sobre a matéria. Gostaria de agradecer também ao vereador Joelso, que por primeiro escutou o meu pleito ainda lá nos corredores da prefeitura, quando eu colocava para ele essa que estava na iminência de ser aprovado dentro da União dos Juristas Católicos, essa moção de repúdio que foi protocolada nessa casa. Gostaria de agradecer à doutora Adriele, que é a assessora jurídica dessa casa, que também é uma membro efetiva da União dos Juristas Católicos e fez a gentileza de protocolar aqui o nosso pedido. E agradecer em nome de todos os homens e mulheres de boa vontade, os cristãos e não cristãos, que estão se manifestando em favor daquilo que nós, cristãos, temos como bem inviolável, o direito à vida. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores e senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e os senhores e senhores internautas que perderam um pouco do seu tempo para escutar um pouco mais sobre esse tema que está tão em relevância no nosso país. Muito obrigado, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Em nome desta casa, gostaria de deixar nossos agradecimentos ao advogado Leonardo, que prontamente atendeu o nosso convite para falar um pouco mais sobre o pedido de legalização do aborto que está tramitando do Supremo Tribunal Federal. Nos colocamos solidários a essa luta da União dos Juristas Católicos para que a DPF número 442 deixe de tramitar no STF. Também gostaria de deixar esta casa à disposição. Fica abertas as inscrições para o grande expediente.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, vereador Igor. Boa noite, presidente Matias, colegas vereadores, pessoas que se fazem aqui presentes, internautas, em especial hoje ao Dr. Leonardo. Agradecer sobre a sua explanação aqui. O Dr. Leonardo falou muito de valores, acho que é isso mesmo. O mundo hoje está perdendo os valores principais, que é o princípio da vida. E se o ser humano tomar uma atitude, vai cada vez ser pior. Com certeza, todos estamos de parabéns por aprovar essa moção de repúdio. Mas eu vim aqui na tribuna hoje principalmente para falar da PL 1125 de 2018, que obriga o município de Santa Rosa do Sul a publicar sobre paralisações de obras públicas. Votei no requerimento pedido vista, porque o vereador pediu vista, mas já queria deixar bem claro aqui que estou totalmente inclinado a votar na aprovação do projeto. Mas prefiro escutar a opinião, né? Acho de total importância, transparência, e nos vai ajudar até na nossa caminhada aqui na Câmara. Tá? E também, já deixar, segunda-feira vai ter outro projeto importante, que é sobre a disposição da organização administrativa. Eu acho que é mais um projeto importante, a gente tem que olhar com bastante calma, ver isso aí e com certeza já nas reuniões da Câmara, quarta-feira, das sessões de comissões, a gente vai ver, vai conversar, mas já quero deixar de antemão aqui minha inclinação ao projeto do vereador Thiago. Obrigado. Conceda a palavra ao segundo orador inscrito, vereador Thiago. Volto mais uma vez a essa tribuna, estendo meus cumprimentos a todos, já citados anteriormente. Quero aqui parabenizar o Dr. Leonardo pela sua explanação e dizer que a população de Santa Rosa do Sul pode ficar tranquila. Quando foi lançado o convite na internet, houve uma discussão em torno do assunto, que distorceram as coisas. Em nenhum momento, e nenhum de nós vereadores, somos contra a vida. Então eu quero deixar claro para as pessoas que acompanhem mais o nosso trabalho, que venham a esta casa, que acompanhem de suas casas o nosso trabalho. Por isso a importância, por isso que todos nós aqui frisamos para a população estar presente, estar acompanhando, para evitar esses tipos de discussões sem pé e nem cabeça, porque todos somos a favor da vida. A Constituição, no parágrafo único do artigo 1º, diz que todo poder emana do povo, eleito seus representantes. Então nós somos os representantes da população. E nada mais justo que fazer aquilo que nos cabe. O que é que nos cabe fazer? Aquilo que foi feito hoje. Uma moção de repúdio, representando toda a população sul-santarrosense. Porque se existe alguém aqui em Santa Rosa do Sul que é a favor, nós representamos todos vocês. Então, automaticamente, Santa Rosa do Sul é contra esta matéria que está tramitando. Por isso a importância de vir participar e discutir. Se existe alguém a favor, venha até essa casa, explane para os vereadores da sua oposição. Nós somos a casa do povo. Nós estamos em contato direto com a população. E nada mais justo que as pessoas estarem participando. Nós aqui queremos a participação das pessoas. Nós queremos ideias, queremos ouvir as críticas também das pessoas, mas quando elas são verdadeiras. Porque teve muitas críticas em relação ao convite que foi feito, sem pé e nem cabeça, né? Então nós aqui, eu peço aqui à população que nós nos sentimos chateados, porque quando existe, a internet ela é muito importante,
só porque as pessoas têm que ler do início ao fim as matérias para poder ter a posição correta. Então eu quero deixar aqui esta questão bem explanada. Em relação ao projeto, eu não posso discutir o projeto sem ele estar aberto aqui à votação, né? Regimento interno desta casa. Mas semana que vem estarei aqui defendendo a minha posição, defendendo a minha ideia, que nada mais é do que transparência do serviço público. É obrigação, já é obrigação fazer, não precisa regulamentar, mas por que não foi feito? Hoje é dia 13 de agosto. Nós começamos aqui dia 20 de fevereiro. Está na lei orgânica do município, no artigo 54. Primeira sessão legislativa, a presença do senhor prefeito municipal. Então, a obrigação do prefeito está aqui. Não precisa criar uma lei para que seja feito, que seja explanado esses problemas. Eu acredito que se há obrigação para um, é para todos. Então, se não é necessário, mas então que o prefeito venha aqui, cumpra a lei orgânica do município e explique o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Espero que semana que vem tenha sucesso, porque eu já estou entrando com o 5º projeto aqui e nenhum foi votado. 3 já ficaram lá atrás nas comissões, mas não vou deixar de seguir meu caminho, seguir minhas ideias e colaborar com aquilo que eu acho que eu posso com Santa Rosa do Sul. Muito obrigado. Concedo a palavra ao terceiro vereador inscrito, vereador Anselmo. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Matias, sua mesa diretora, os colegas vereadores, registrar a presença do doutor Leonardo, hoje aqui nessa casa, nossa assessora Marielle, as pessoas que nos dão essa noite, os internautas. Queria falar só um pouquinho a respeito dessa moção. Junto com isso aí, eu quero falar do Dia dos Pais de ontem. No meu entendimento, e hoje eu sou pai porque foi gerado a vida. Então jamais um pai ou uma mãe tem esse direito de tirar uma vida. No meu entendimento, se tirar uma vida com 5 semanas, pode tirar depois de nascer. Aí o pai ou a mãe pode escolher, esse filho eu não quero, vou matar. Para mim é a mesma coisa. Para mim é a mesma coisa. Pior porque depois de nascer não pode correr, e no ventre da mãe não pode. Então eu quero deixar assim meus parabéns a todos os pais, que ontem era o dia deles. Então a gente é pai, foi feito durante a nossa igreja, ontem lá na Vila Bittencourt, hoje tem o Urpide, a Beth, tem aqui. Poderia estar a casa mais cheia, foi convidado. Mas foi muito bem explicado, doutor Leonardo, muito bem explicado, e nós fizemos a nossa parte. Esse é o papel do vereador. Então a gente pede aqui que vá até assim o conhecimento dessas pessoas, que não deixe passar esse projeto lá em cima, porque é contra a lei de Deus. A gente que tem fé, que acredita, isso não pode acontecer no nosso Brasil, no nosso mundo, já tem tanta coisa errada. E essa pode ser evitada sim. Então quero deixar aqui um abraço aos internautas, quero deixar a todos os pais meus parabéns, que Deus abençoe a cada um deles, porque é um dia muito importante. Era isso que eu tinha, muito obrigado. Concedo a palavra ao quarto vereador inscrito, vereador Moisés. Queria dar uma boa noite ao presidente da casa, vereador Matias,
Cumprimentando ele, cumprimento os demais colegas vereadores, ao Dr. Leonardo também, boa noite, os demais que se fazem aqui presente e os internautas também. Eu queria falar que sou a favor do seu projeto, vereador Tiago. Também vou esperar entrar em discussão para falar isso. Como o vereador Igor já pôs aqui, eu também acho que transparência é bom para todos os munícipes. Só que, como o vereador falou, a mídia, jornais, internet é muito bom, mas tem que saber usar. Então, como foi lido aqui no repúdio do Dr. Leonardo, eles não leram tudo e depois saíram comentando o que não era. Então eu acho que a mídia é muito importante, todo mundo fica sabendo em primeira linha, só que vamos tirar um tempinho, vamos ler tudo, para depois não acontecer o que aconteceu. Então eu também sou contra isso daí, sou contra o aborto. Eu acho que a pessoa que ela tem capacidade de fazer um filho, então ela também tem capacidade de criar. Eu mesmo, todo mundo me conhece, tenho 32 anos, faz 26 anos que moro aqui em Santa Rosa do Sul. Tenho um filho e o meu primeiro filho eu não era casado, eu nem sequer namorava com a mãe dele e em nenhum momento pensei nisso. Então, hoje é para mim uma das melhores coisas da minha vida. Tenho 2 filhos e é as 2 melhores coisas da minha vida. Eu até peço desculpa, me emociono de falar. Eu não sei como uma pessoa tem capacidade de fazer isso. Então, por hoje era isso. Meu boa noite a todos e muito obrigado. Concedo a palavra ao quinto orador inscrito, vereador Atílio. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui o presidente da Casa, o vereador Matias, os colegas vereadores, de uma forma muito honrosa, o doutor Leonardo, que nos faz companhia hoje, a todos os presentes, aos internautas que nos assistem em suas casas, senhores vereadores, público aqui presente. Eu gostaria de iniciar a minha fala aqui hoje, externando aqui o meu sentimento à família do seu João da Silva, mais conhecido como João Maricota, que faleceu no dia de ontem. Então quero aqui deixar o meu abraço, as condolências dessa casa, a viúva, a dona Daí, seus filhos, que ele passou por um longo período de enfermidade e acabou vindo a falecer ontem, uma data marcante, que é o Dia dos Pais, né? Mas meus filhos diriam que foi um presente que ele recebeu, o descanso no dia de ontem. E falando dos pais, falando de pais, ontem quero primeiro deixar aqui os parabéns a todos os pais, né? Ontem era o nosso dia, né? Nosso dia. Eu digo o Dia dos Pais, é o dia que o pai mais trabalha, né? Mas é um trabalho muito prazeroso, né? Receber os filhos, preparar algo para os filhos é muito prazeroso, né?
ter os filhos presentes todos os dias, mas nesse dia em especial é um dia muito importante. Sabemos que no mundo consumista, a grande mídia, o capitalismo, foram pouco a pouco transformando essa data numa data de consumo, né? Mas quem é pai e sabe o valor que é ter os filhos presentes, e o melhor presente que um pai recebe é um abraço carinhoso de um filho no dia de ontem. Então, fica aqui o meu abraço e os parabéns a todos os pais, avós, né, que na verdade também são pais. Falando um pouquinho, doutor Leonardo, sobre essa moção de repúdio à DPF, é assim uma coisa até, vamos dizer, não sei talvez que palavra usar, mas é uma coisa assim, fica uma coisa muito diferente de querer aprovar um negócio desse num país onde mais de 90% são cristãos, né? E uma minoria, diríamos que, sei lá, uma minoria comunista, apresentar um projeto desse, e principalmente apresentar no lugar errado, né? Apresentar ele no lugar errado, porque ele não poderia ser apresentado lá onde ele foi apresentado, teria que ser apresentado nas casas legislativas, que era lá onde ele deveria ser discutido por alguém que foi eleito pelo povo para representar o povo igual a nós aqui nessa casa, né? Então, eu vi alguém argumentando que essa lei vem a favor dos direitos da mulher, né? E quem sou eu para falar de direitos da mulher, né? Eu sou o cara que mais defendo os direitos da mulher, direitos iguais aos dos homens, né? Direito do mercado de trabalho, direito a questão de salários, né? Direito a tudo. Agora, direito à vida, eu acho que não pode. O direito a ter direito sobre a vida, eu acho que não. Aí existe muitas formas de ser evitado, né? Muitas formas de ser evitado, então precisa primeiro evitar, depois se conceber a intenção. Então eu acho que a mulher não pode ter esse direito. Outros direitos, todos eles, sou favorável, luto por isso. Agora, direito à vida, eu não acredito. Isso é vamos dizer que é um argumento que não é válido. E nesse momento, eu também creio que esse projeto lá foi apresentado, essa discussão, também uma forma de desviar a verdadeira direção que o país está, né, vivendo, que é o momento político, né? Está aí se aproximando da eleição, o momento tem, né, o quadro político do país tem algo muito questionável, existe uma série de problemas. Então, acho que esse projeto aproveitou esse momento para estar lá também para desviar o foco, né? Desviar o foco da coisa um pouco. Mas tenho certeza que isso não acontecerá lá e no nosso país também não acontecerá uma coisa dessa, né? Somos todos a favor da vida, como aqui os vereadores que me antecederam já falaram, né? A questão do convite por estar na internet, houve uma má interpretação do convite, né? E houve comentários, mas foi importante porque ali se viu o quê? Já se viu o quando os cidadãos sul-santarrozenses repudiam a tal, né? Mesmo sendo de forma que eles tinham compreendido errado, mas já estavam nos dando sinal para a sociedade do que é que eles pensam com relação a isso, né? Então,
todos a favor da vida, né? Não poderia ser diferente. Num país que somos mais de 90% cristãos, não podemos ferir os preceitos, né, da vida, os princípios, a ética e a moral do povo cristão. Era isso para hoje. Uma boa noite a todos e muito obrigado. E que Deus nos abençoe e que nos livre de assim. Conceda a palavra ao sexto orador espírito, vereador Joelson. Volto nessa tribuna e estendo meus cumprimentos a todos, em especial novamente ao doutor Leonardo, que muito bem nos esclareceu. Eu quero dar os parabéns por essa iniciativa. Eu vejo que, na verdade, isso é um assunto que não deveria nem estar sendo discutido, né? É uma questão que não cabe a nós, humanos, decidir sobre a vida das pessoas, ainda mais de uma criança que está sendo gerada e que não tem defesa. Eu vejo o vereador Adílio acabou de falar, o STF querendo encobrir, mascarar algumas atitudes, tipo aumento de salário dos ministros, promotoria, de 16%, me parece. Vai dar um rombo de bilhões no orçamento, que poderia ser usado na saúde, na assistência social, e dar assistência a crianças que nascessem em uma família desfavorável, sem renda, em vez de estar discutindo um assunto polêmico, né? Não cabe a nós. Acho que é uma discussão que não deveria nem ser levantada, né? Tem muitos assuntos aí que poderiam ser discutidos, né? O vereador Moisés não precisa de desculpa, porque realmente é tenebroso a situação. Eu vejo, hoje alguém me perguntou se eu, como vereador, quem que eu aconselharia a votar. Aí eu parei um pouco e pensei, né, nas coligações, vereador Matias, que existem, as divergências que existem e no mesmo momento se unem todos. Aí até falei para a pessoa, disse, não, escuta as propostas, né? Escuta as propostas. Daí no mesmo momento eu voltei atrás e disse, não escuta, porque discurso tem bastante, né? Discurso é bonito, a gente vê eles falando e parece assim que vão resolver todos os problemas, mas na prática é diferente, né? Vão lá e dizem que vão mudar as leis, que vão atender a saúde, que vão atender a educação. Hoje nós estamos aprovando aqui uma moção de apelo. Isso é quase que uma pedido de esmola para que venha recursos no nosso município. O prefeito hoje está construindo, arrumando escolas com recurso próprio, porque tem que estar mendigando 100 mil reais, às vezes, para uma escola, né? Então, no mesmo momento que eu disse para ele escutar as propostas, eu acabei dizendo, não adianta. O que tem que ser feito, eu acredito, é a junção de todos os partidos, numa intenção só de mudar para que daqui a 50 anos, né, vereador Argentino, a gente possa ter um país melhor. Eu vejo muita preocupação em relação a isso. E em relação, nem ia comentar, o vereador Tiago colocou um projeto, nem entrou em discussão, mas o portal Transparência, o vereador Moisés Rigo está lá à disposição de quem quiser, todas as obras que o município tem, e obras, e recursos, e aplicações, não precisa nem dizer, está lá. Eu vejo esse projeto um pouco evasivo, mas não quer dizer que não vai ser aprovado. Eu só pedi vista para que nós possamos discutir um pouco mais, vereador Tiago. Eu não vejo
Eu vejo ele meio evasivo, porque nós temos uma questão de saneamento, que a Justiça simplesmente entrou na Prefeitura, pegou o projeto, a licitação, né, doutor? E levou e sumiu, não dá explicação, a Prefeitura não sabe, o prefeito não sabe. O que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, daqui 6 meses a obra volta, aí não volta. Aí não volta. O que ele tem que fazer? Explicar para a promotoria, dar alguma explicação, porque é obrigado a fazer isso. Então, eu vejo que nós também podemos fazer essa ponte e informar as pessoas lá na Prefeitura e ver como que está a obra e fiscalizar, porque é a nossa obrigação, na verdade. É nossa obrigação fiscalizar as obras. Nós temos que tirar um tempo para estar fiscalizando. E, consequentemente, nós conseguimos informar a população. Eu vejo esse projeto um pouco evasivo nesse sentido. E lamento por ter alguns projetos vindo dessa casa não terem sido aprovados. Eu pediria que o vereador, de repente, revesse os projetos para que venham aqui e não voltem sem a sua aprovação. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Antes de encerrar, gostaria aqui nessa casa agradecer ao Dr. Leonardo que está aqui presente, explanando o que foi dito aqui, muito bem falado por ele. Gostaria de cumprimentar a nossa senhora Antiele, a Nadir, da Igreja Evangélica, que também está presente, a empresária Nadir, a todos presentes. Quero desde já também dizer que aquele convite ali que o Mike postou ali no Facebook, a todos os vereadores, eu acho que se teve crítica, mas de repente não leram na hora certa, mas que bom que vieram aqui hoje, tenho certeza que as pessoas estão, não no sinal de crítica, né? Mas que essa casa trabalhe com sinceridade. Mais de 200 pessoas assistindo. Mais de 200 pessoas assistindo. Quero agradecer aqui, de grande importância, ter as pessoas do grande escalão, eu digo assim, o Dr. Leonardo, que veio aqui na quarta-feira passada, vou dizer por que gostaria de vir aqui ter essa casa, a gente fez o convite quanto mais rápido possível, porque eu acho que todo mundo tem direito à vida. Nós somos humanos, então nós temos direito à vida, e assim é ali uma geração no feto de uma mãe do bebê. Gostaria de já também dizer assim, como o Dr. Leonardo veio aqui e representou a Igreja Católica, sinal de repúdio a esse projeto. Gostaria também de dizer ao povo evangélico, se por acaso quiserem vir até essa casa, as portas estão abertas para eles também falar alguma coisa. Então, gostaria de Deus de já, Dir está aí hoje, e aos demais povo, porque o povo hoje é o povo cristão, é mais de 90% do povo brasileiro. Que bom, doutor Leonardo, que você levantou isso aqui em Santa Rosa do Sul. Quero parabenizar você, a sua equipe, que faz parte dessa coordenação, né, doutor? Então, muito obrigado a você e a todos os vereadores aqui que aprovaram essa moção de repúdio do aborto. Então, gostaria de dizer assim, muito obrigado mais uma vez ao Dr. Leonardo. Antes de encerrar esta sessão, deixo em nome desta casa os nossos parabéns a todos os pais pela passagem do Dia dos Pais no último domingo. Não havendo mais nenhum vereador inscrito e nada mais tendo a tratar, agradecemos a presença de todos e damos por encerrada esta 24ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura. Uma boa noite a todos.